Hoje eu vou mostrar como eu fiz essa aplicação usando papel termocolante e tecido. Então, a primeira coisa que eu faço é imprimir o desenho, ou se for um desenho mais fácil que eu vá fazer à mão livre, primeiro fazer esse desenho numa folha para depois passar para o termocolante. O termocolante é esse papel que ele tem a cola de um lado, que é ativada pelo calor do ferro. Então, ele é brilhoso de um lado, que é o lado que tem a cola, e do outro ele é opaco. Então, a gente coloca essa parte opaca para cima e vai riscando o desenho. Então, a gente vai riscar cada partezinha dessa separada, porque aqui cada um vai ser uma cor de tecido. Então, eu vou fazer a camisa separada, a pele separada, o cabelo separado, a calça separada. Tudo eu vou desenhar e recortar separadamente para posteriormente colocar cada um em um tecido diferente. Então, é um papel que é transparente, então você consegue facilmente riscar por cima. Então, eu já risquei todas as partes, eu fui encaixando para aproveitar melhor o papel. E agora eu vou cortar, lembrando que como é papel, eu vou cortar aqui com a minha tesoura velhinha, porque tesoura de tecido a gente não pode usar para cortar papel, nem sintético, nem plástico, porque perde o fio. Então, eu vou cortar essas partes aqui separadas, e aí depois eu vou mostrar no tecido como é que a gente faz para colar. Aqui eu já cortei todos os pedacinhos, e aí eu vou separando por tecido. Então, essa parte aqui, por exemplo, que eu sei que é da camisa, eu já venho, já deixo ela sobre um tecido que eu vou usar para fazer a camisa. Quando a gente fica com dúvida, é só vir, olha só, colocando o risco aqui em cima para saber se realmente é aquela parte. E aí eu vou separando o máximo possível de cores juntas. Aqui, como é tudo no preto, eu já deixei elas juntinhas, e aí eu vou, já separo aqui com o tecido preto. Então, assim eu vou separando todas as partes por cores, porque aí agora a gente vai usar o ferro para ativar essa cola. Então, eu venho aqui com o meu tecido que eu vou usar, eu viro a parte do avesso dele para cima e venho com o termocolante, a parte opaca, que é aquela parte do papel que a gente risca. Olha só, a parte brilhosa, que é a que tem cola, eu vou botar para baixo, virada pro avesso do tecido. E aí eu encontro aqui um local que caiba exatamente esse tecido com folga. E aí eu venho com o ferro. Eu dou só uma passadinha por enquanto para fixar esse tecido, esse termocolante no tecido. Então, eu vou fazer isso em todas as partes, vou esperar esfriar para me cortar exatamente em cima do risco. Então, agora que já esfriou, eu venho recortando com a minha tesourinha velha de guerra, né? Para não tirar o corta-tesoura, porque aqui a gente tem papel. E aí, aqui a gente vai cortando em cima do risco. Eu vou recortar todos e mostro como é que a gente faz. Com todas as partes recortadas, eu vim na peça onde eu vou fazer a aplicação e fiz uma marcação no meio para poder centralizar esse aplique. Então, eu marquei aqui com a canetinha o centro, nessa direção e nessa direção, porque aqui eu vou centralizar. Então, o termocolante, ele, no lado que a gente desenha, ele é um papel e no outro lado ele é uma película de cola que vai, com o calor do ferro, passar para o tecido. Então, a gente tem que descolar esse papel. Primeiro a gente passa no ferro, alguns segundos para a cola passar para o tecido. E aí depois a gente vai remover esse papel para poder fazer a aplicação. Quando a gente for levantar, tem que estar assim, ó. Tá vendo que tá brilhando? Isso significa que a cola passou. Se por acaso não estiver brilhando, você volta no ferro, passa mais alguns segundos, que aí a película passa. Então aqui, ó, por isso que a gente coloca no avesso do tecido. Porque a cola tem que ficar atrás para quando a gente for fazer a aplicação, ela grudar no tecido e ficar o direito para cima. Então, eu venho removendo o papel. E agora, que eu tô com todas as peças recortadas, eu vou fazer a montagem. Eu vou me orientando pelo desenho que eu imprimi e vou fazendo a montagem das peças, né? Aqui é a camisa, aqui é a calça. Então, eu vou me orientando aqui, fazendo a montagem dessas peças.
para depois vir com o ferro. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Olha só, é um processo de quebra-cabeça mesmo. Você vai colocando as peças aos pouquinhos, vai colocando com ferro na temperatura baixa, porque se precisar descolar para reposicionar é possível. Então, depois de fazer toda essa montagem, eu vou colocar o ferro bem quente, certo? Eu vou colocar o ferro na temperatura de algodão e vou posicionar em cima de cada parte por pelo menos 15 segundos em cima, certo? Porque aí isso vai fixar a cola na peça que a gente está colocando o aplique. Então, depois de fazer o processo de fixação com o ferro, esse termocolante que eu usei, ele é o definitivo, então ele não precisa casear. Eu tenho a opção de casear ou não, mas não é necessário, porque ele não descola, ele é definitivo. Mas existem outros tipos que não são definitivos, que precisa sim fazer o caseado. Então, como esse é definitivo, fica a critério, fazer ou não. Aí um detalhe importante, como havia um bom tempo que eu não fazia esses apliques, eu acabei me passando e é até bom mostrar o erro para já alertar vocês. Olha só, a gente tem que espelhar na hora de passar para o termocolante. Eu esqueci dessa parte, então ficou invertido meu desenho, porque como a gente tem que colar no avesso do tecido, ele tem que ser espelhado. Então, eu teria que espelhar o desenho ou simplesmente ter riscado pelo avesso aqui, colocado o termocolante aqui em cima e ter feito o desenho espelhado no termocolante, para que quando eu aplicasse sobre o tecido e virasse o tecido para o direito, ele ficasse da forma correta. Então, o meu ficou invertido por conta desse detalhe que eu me esqueci. Para finalizar a aplicação, eu fiz alguns detalhes com uma canetinha de tinta de tecido e ficou pronto a minha aplicação. Essa peça é a frente de uma mochila que logo eu vou estar trazendo o vídeo dela aqui no canal.